Hoje nós vamos falar sobre a aula 3, ela vai abordar o tema de gestão da inovação e a estratégia das empresas. Aqui a gente começa apresentando um dilema da inovação. Ganhou esse nome, né? O dilema da inovação foi um professor da Escola de Negócios de Harvard, Clayton Christensen, né? Que apresentou, inclusive, isso, virou um livro depois, esse dilema da inovação, que, aliás, eu recomendo muito que seja adquirido, seja lido, né? E a gente, o que ele postula esse dilema da inovação? Ele fala, primeiro, o conceito de sustentação. Sustentação, a gente está falando de inovação incremental, que normalmente vem a pedidos de clientes por melhoria. A inovação disruptiva é um outro tipo, então, aqui, em relação à sustentação, é quando nichos de mercado não explorados pelos incumbentes, ou seja, aqui normalmente na sustentação é um incumbente que está a cargo e surge um novo player que lança a inovação disruptiva. Qual que é a dificuldade? De onde vem aqui o dilema? A dificuldade é que a inovação disruptiva ela desloca, ela tira o atual incumbente, né? Então, o ponto é que a mesma empresa que já tem uma determinada receita em cima daquele produto, ela tem dificuldade, ela dificilmente ela vai criar um novo produto que vai tirar o seu produto atual. É algo difícil. Por quê? Porque ela já está ganhando dinheiro, ela investiu e está tendo um retorno, então para ela lançar um produto novo que vai tirar o produto, o seu próprio produto, é muito difícil. Esse é o dilema da inovação. Um exemplo aqui talvez bastante conhecido que aconteceu foi quando a própria Apple, ela com o seu universo, ela tinha os iPods, né, e ela lançou o próprio iPhone. Então, o iPod com o tocador de música, um MP3 player, e de repente ela lança o iPhone que ela acaba deslocando até mesmo esse equipamento, esse hardware, o iPod. Então isso é o dilema da inovação. Muitas vezes a empresa até percebe determinados nichos do mercado, mas ela tem dificuldade de atuar naquele mercado. Um outro exemplo é o exemplo de telecomunicações. As empresas incumbentes, com operadoras de telefonia fixa, elas tiveram dificuldade de endereçar ou de olhar um segmento de voz sobre IP, tal do VoIP, né? E aí surgiram empresas como Skype, usando voz sobre uma tecnologia de internet, ou hoje até mesmo o próprio WhatsApp também permitindo isso. Existe aqui um segundo grande dilema acadêmico e prático também, né? Que é o seguinte: as empresas, para elas entregarem os seus produtos atuais, elas têm que ter disciplina, processos bastante precisos, rígidos, né? Tem que ter confiabilidade na entrega para ter uma produção adequada, em termos de prazo, qualidade, né? Conformidade e redução de custo. Esse daqui basicamente são as regras para a entrega atual de um produto atual. Quando você vai lançar um novo, você precisa ter um outro ambiente, um ambiente mais criativo. Existe a necessidade de ter um novo espaço para ter esse novo ambiente, esse novo produto, né? Para surgir a inovação. Então, esse segundo dilema é como é que eu concilio essas duas agendas? A agenda do atual com a agenda do novo. Esse é um segundo dilema. A gente vai entrar um pouquinho mais à frente. Falando sobre a incerteza da inovação, né? Aqui esse pesquisador Pearson, ele criou um mapa da incerteza. O que ele fez? Ele basicamente aqui em dois eixos, né? Ele colocou aqui nesse eixo a incerteza sobre o resultado do novo produto, tá? E nesse outro eixo é sobre a incerteza sobre o processo. Ou seja, eu muitas vezes conheço qual que é o produto, eu sei qual que é o mercado, mas eu não sei muito bem como fazer. Então isso se refere ao processo. Do lado de cá, eu tenho a tecnologia, mas eu não sei muito bem como é que vai ser o resultado. Será que o mercado vai aceitar esse novo produto? Então aqui eu tenho a dimensão alta incerteza, baixa, e aqui a variação nessa dimensão entre alta incerteza no processo e baixa incerteza no processo, e aqui os 4 quadrantes que a gente vai entrar um pouquinho mais à frente em cada um deles. Esse primeiro quadrante é da pesquisa exploratória pelo seguinte:
eu tenho alta incerteza sobre o processo, ou seja, eu não sei como fazer, eu não sei qual que é a tecnologia nova. E do lado de cá eu não sei nem qual que é o resultado que vai acontecer. Se eu lançar esse determinado produto, como é que vai acontecer? Vai ser bem sucedido? Então, o que a empresa precisa fazer? Uma pesquisa exploratória. Tá? É algo muito mais inicial. O risco é muito maior. Um segundo quadrante. O segundo quadrante é quando eu tenho aqui uma alta incerteza em relação ao processo, ou seja, no mercado eu já conheço o que está acontecendo, eu tenho aqui uma baixa incerteza em relação sobre aquele produto no mercado, mas eu não sei como é que faz, eu não tenho tecnologia, eu vou precisar adquirir uma nova tecnologia. Então isso daqui a empresa precisa investir em desenvolvimento, né? É uma área funcional dentro da empresa ou uma capacidade da empresa. Quadrante 3, do lado de cá, eu tenho uma alta incerteza em relação ao resultado daquele produto. Se eu lançar esse produto, eu tenho uma determinada tecnologia, a minha incerteza sobre o processo ou a tecnologia ela é baixa. Tá? Eu domino essa tecnologia, mas eu não sei qual que é o resultado. Bom, o que eu preciso fazer eu como empresa? Eu preciso aprofundar a aplicação, eu preciso analisar o grau de aplicação dessa nova tecnologia no mercado. E aqui seria um quadrante bastante confortável quando eu tenho as duas dimensões, certeza sobre o processo e incerteza sobre o resultado, eu tenho as duas dimensões baixas. Né? Então aqui eu já mapeei que existe uma oportunidade de mercado e eu tenho uma capacidade técnica para fazer. É o quadrante ideal em termos de incerteza. Eu tenho baixa incerteza nas duas dimensões. Voltando um pouquinho aqui àquele dilema entre produzir o produto atual versus o novo, esse pesquisador aqui, Albernaz 1978, ele falou sobre essa dificuldade. A empresa tem dificuldade de focalizar na entrega do produto na operação atual versus ela criar o espaço para o novo. Então ele chamou isso de o dilema da produtividade. Esse é o dilema da produtividade dentro da administração, dado pelo Albernaz 78. Por outro lado, esse pesquisador aqui, ele diz o seguinte, olha, eu posso explorar um conhecimento atual, que é chamado de velho conhecimento, que eu vou estar focalizando no desempenho. Se eu olhar para o novo conhecimento, eu vou estar olhando qual que é esse novo ambiente. Então ele chama isso, basicamente, tem dois nomes aqui em inglês, o exploitation e exploration, tá? Onde o exploitation é você reutilizar um conhecimento atual e o exploration no sentido de você buscar um conhecimento novo. Isso daqui tem um grau de incerteza muito maior. Então a empresa ela pode e deve ter as duas estratégias, essas mencionadas anteriormente, exploitation e exploration, e atividades adequadas para tal. Então, atividades se subdividindo em rotinas e subrrotinas. Neste caso, quando a empresa tem essas duas capacidades entre tanto o ambiente novo quanto o ambiente atual, é chamado de uma empresa ambidestra, como se fosse aqui a analogia aos dois braços. A empresa ela consegue tanto atuar no atual quanto atuar no novo conhecimento. Foram esses dois pesquisadores que falaram isso. Né? Então, assim, uma empresa ambidestra, que tem a ambidestria, ela tem processos que combinam altos níveis de eficiências para entregar um novo e, ao mesmo tempo, tem a flexibilidade como uma capacidade para poder evoluir e atuar de uma maneira melhor ao longo do tempo. Então, a entrega do atual eficiência e a flexibilidade para o novo. Então, aqui estão abordados dois conceitos, tanto o dilema da produtividade quanto o ambiente da ambidestria. Modelos de gestão de inovação. Aqui a gente vai basicamente dar alguns conceitos sobre tipos de modelos de inovação. A gente basicamente nesse momento está falando de modelos lineares, tá? Com dois perfis distintos. Um quando tem um impulso tecnológico, a empresa ela tem determinado conhecimento adquirido em tecnologia, normalmente manufatura ligado ao ambiente de pesquisa e desenvolvimento, né? Passa para uma segunda etapa que é a fabricação e vai para o marketing. Então, conheço tecnologia, produzi aquele determinado bem, fui para o marketing até chegar no usuário. O marketing que vai fazer essa avaliação e adequação de algo que eu já tenho pronto. Uma segunda forma de abordagem das empresas
é a demanda de mercado, né? Ou seja, ela começa analisando o mercado, pesquisa, faz uma exploração, passa para a pesquisa e desenvolvimento que aprofunda a aplicação, os graus de incerteza, a viabilidade desse novo produto, aí sim para ir para a fabricação e aí vai para o usuário. Então aqui a gente está falando de dois modelos lineares, um tem um impulso tecnológico e o outro tem um impulso de mercado. Existe um outro modelo que é chamado de modelo simultâneo. O modelo simultâneo, basicamente, ele diz, olha, tanto faz qual que seja a origem, estamos falando de mercado ou se estamos falando de pesquisa e desenvolvimento. O ponto é que eu preciso ter essas três capacidades no mesmo nível e se relacionando, se falando o tempo todo. Então esse seria um modelo simultâneo, uma conexão simultânea entre as três funções. Aqui também, quer dizer, uma evolução, um modelo interativo, né? Onde eu tenho as conexões aqui constantes das etapas, né? Tanto faz o momento, se gerou a ideia primeiro, veio aqui para pesquisa e desenvolvimento, faço o protótipo, eu posso ter recuos, eu posso interagir e voltar, né? Então o tempo todo eu tenho interações entre as áreas. O mercado constante, eu estou constantemente analisando a necessidade de mercado, fiz uma etapa aqui, deixa eu avaliar como é que o mercado vê isso. Ah, ele vê isso dessa maneira, volto, interajo, tem alterações e assim por diante. Aqui falando um pouquinho também de basicamente dois conceitos, aqui a gente está focando na inovação aberta, uma inovação mais atual, onde a empresa ela se abre, ela tem uma determinada porosidade para o mercado, né? Então aqui esse pesquisador americano, quando ele deu esse conceito de inovação aberta, ele foi um dos primeiros, então ele é mais referenciado. Ele diz o seguinte, as empresas devem utilizar e incorporar suas atividades o conhecimento produzido externamente, ou seja, fora dos limites da sua empresa, ouvindo, monitorando tanto os clientes quanto fornecedores, universidades, até mesmo concorrentes, né? Deixando aquela ideia, abandonando a ideia de que eu tenho que fazer tudo internamente. Não dá mais tempo. Hoje em dia, as empresas, com toda a dinâmica e criação de novas tecnologias ao redor do mundo, não dá mais tempo de você fazer internamente. Então, qual que é o modelo? É um modelo colaborativo de inovação aberta. É isso que é o mais praticado hoje em dia. Então, ideias e conhecimentos que vêm de fora têm tanto valor, têm tanta importância, quanto os que são produzidos na própria empresa. Então, aqui era um modelo fechado, né, onde eu tenho aqui as ideias, os projetos e tudo mais. Aqui eu tenho aquele funil aqui ainda, né, do que vai para frente ou não. E aqui os limites da empresa, a empresa mais fechada, né, sendo, eu diria, o mais praticado hoje essa inovação aberta. Ou seja, eu tenho o tempo todo aqui, está tracejado até mesmo, para dizer sobre essa porosidade. Pode ser que esse projeto aqui, ele seja interessante num outro mercado, numa outra parceria, do que propriamente esse outro que vai por dentro, mas aí surgiu uma ideia nova, tem um parceiro já desenvolvido que colabora, eu faço isso. Então, a empresa, cada vez mais, ela deve ser permeável ao mercado. Essa é a inovação aberta. Aqui algumas estratégias. É interessante também a gente ter em mente como que a empresa ela se posiciona perante o mercado, né? Dado que a empresa ela está imersa, né, num determinado meio ambiente, no mercado, quais são as estratégias em relação à inovação que ela deve adotar? Okay? Conforme a empresa se insere nesse ambiente, ela tem que se adaptar para competir e sobreviver a esse mercado. Aqui a gente vai entrar um pouquinho nas 6 estratégias do Freeman. Freeman foi um prêmio Nobel. Ele apresentou essas 6, meia dúzia de estratégias da empresa em relação à inovação, em relação a estratégias tecnológicas. Ok? A gente vai entrar em cada uma delas. Um detalhe também aqui importante é que não existe necessariamente, quer dizer, uma empresa que fique exatamente ou o tempo todo com uma estratégia. Isso é alguma coisa volátil, alguma coisa combinatória, ou seja, num determinado momento eu posso ser ofensivo, eu posso mudar a estratégia para defensivo, ou eu posso ter 2 momentos diferentes ou simultâneos, ok?
E agora então a gente vai falar sobre algumas teorias que regem a empresa no seu ambiente de negócio. A primeira delas, e talvez uma das mais conhecidas, são as forças de Porter. Aqui é um pesquisador, Michael Porter, da Universidade de Harvard, onde ele analisa o ambiente externo sob essa ótica desses elementos. Poder de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos clientes, ameaça dos produtos substitutos, rivalidade entre concorrentes. Então, esses são os modelos, as forças de Porter, onde a gente tem uma outra teoria, que é a teoria de John Nash e von Neumann, chamada teoria dos jogos. O John Nash é um pesquisador que ficou bastante conhecido naquele filme Uma Mente Brilhante, que aliás eu recomendo que vocês assistam, ganhou o prêmio Nobel também, né? E ela basicamente diz que em determinados ambientes, determinados sistemas, todos os jogadores buscam um ponto de equilíbrio. Então a gente poderia pegar essa teoria dos jogos e analisar as jogadas das empresas em relação ao mercado. Uma outra teoria também, bastante conhecida, ela começou como uma visão baseada em recursos, a Edith Penrose mais seminalmente, e depois o Barney mais recentemente, falando que os recursos são únicos, as empresas devem ter recursos únicos, né? É conhecido como modelo de Vril, ou seja, onde você tem aqui os recursos únicos, a não imitabilidade na organização, né? E com isso você tem valor, com isso você tem uma diferenciação e uma vantagem competitiva. Thysse também, né? Apresentando um modelo, Thysse e alguns autores apresentando o modelo da capacidade dinâmica das empresas, que basicamente ela diz que as empresas elas devem possuir uma capacidade dinâmica de recombinação dos seus recursos. Então, essas são as teorias utilizadas para a composição e até mesmo para a geração das estratégias do Freeman, 1997. Bom, baseado então nessas teorias, Freeman então apresentou os 6 modelos de estratégia de inovação ou estratégia de tecnologia. A primeira, ofensiva, quando a empresa busca a liderança tecnológica. Então isso aqui é uma definição estratégica. A empresa tem que se posicionar internamente, eventualmente perante o mercado, e dizer, olha, o que eu quero, como é que eu quero adotar, como é que eu quero me posicionar no mercado. Tá? Eu quero ter a liderança nesse segmento específico. Tá? Isso daqui é bastante comum, por exemplo, com a GE. A GE tem definições de segmentos de indústria bastante claros, onde ela quer ser a número 1. Se não for a número 1, não interessa para ela. Então, nesse caso, a inovação também pode ser daqueles tipos, projeto, produto, produção, modelos de negócio. Para ela liderar, ela precisa de novos conhecimentos, gerar novos conhecimentos, né? Pode ser a criação de uma empresa com uma finalidade específica, só que decorrência dessa busca constante de novos conhecimentos é o quê? Altos custos com pesquisa e desenvolvimento. Continuamente, ou seja, eu sou uma empresa que eu estou querendo liderar, eu quero ser o primeiro nessa indústria. Ninguém está pesquisando o que eu estou pesquisando. Para isso, então, existe um custo alto de pesquisa e desenvolvimento de eu me manter nessa posição. Então aqui, a empresa muitas vezes adota essa estratégia ofensiva, ela tem que investir bastante no longo prazo e assumir riscos. Por que aqui a ênfase em assumir riscos? Porque muitas vezes você não sabe qual que é o resultado. Quando o Steve Jobs, na época, criou uma série de produtos, né, desde iPod, iPhone, iTunes, ele não tinha muito claro qual que seria o retorno. Tanto não era claro que outras empresas não lançaram isso anteriormente. Então, os retornos não são imediatos, os clientes também precisam ser induzidos, eles precisam aprender, eles precisam conhecer para poder adotar. Então, tem um tempo até que o mercado, muitas vezes, tem uma cultura. Né? Para você adquirir uma nova cultura, vai um tempo e precisa de investimento para isso. Uma segunda estratégia é a defensiva, ela visa minimizar riscos, né? Ela não é a primeira, ela não quer ser a líder, mas ela prefere consolidar resultados
pode ser até mesmo de uma estratégia anterior ofensiva. Ou seja, num instante zero, ela foi ofensiva e depois de um tempo ela quer simplesmente consolidar esses resultados. O que ela faz? Ela adota, às vezes acontece dela adotar também essa postura de uma maneira involuntária, porque ela foi se defasando tecnologicamente, então ela não consegue liderar, ela precisa seguir. Ela visa então reduzir incertezas e riscos do pioneiro, do ofensivo, né? E ela pretende então também manter a tecnologia atual. Então assim, essa estratégia, a empresa visa não apenas copiar os líderes, mas ela quer ganhar dos líderes muitas vezes com ganho de escala ou clientes fiéis. Então muitas vezes você tem uma empresa que cria um determinado produto, essa empresa muitas vezes grande, ela fica aguardando aquela empresa menor e ela vai lá e ganha em escala, ela consegue rapidamente adquirir o conhecimento e ela ganha em escala, por exemplo. Então aqui é típica de estratégias de grandes empresas tradicionais nos seus mercados. Capacidade tecnológica deve ser tão boa quanto a da ofensiva. Terceira estratégia, imitativa. Imitativa já é diferente da defensiva, que quer aprender com os erros, né, do pioneiro. A imitativa, ela não quer ser a líder, ela não aspira a ser a líder com grandes lucros. Tá? Ela fica ali simplesmente tentando manter a sua marca no mercado, com um produto muitas vezes semelhante, produto parecido. Então ela fica só esperando o que acontece naquele mercado para ela lançar um parecido. Ela pega algumas caronas, né, em marcas pioneiras. Quanto mais fechado for o mercado, né, a estratégia imitativa funciona bem. Por exemplo, em países de desenvolvimento, né, quando muitas vezes o líder daquela tecnologia não está presente no país. Isso aconteceu no Brasil, né, durante determinados períodos, quando a gente teve reserva de mercado, por exemplo, em tecnologia da informação. Também na indústria farmacêutica. Né? Até um determinado momento, em 96, o Brasil não reconhecia a patente dos remédios. Então lançava-se um produto, o Brasil copiava. A mesma coisa em tecnologia da informação. Às vezes os clientes fiéis também podem induzir um determinado comportamento imitativo. Né? Por exemplo, muitas vezes tem clientes que tem empresas que têm clientes garantidos. Né? Exemplo, uma indústria de autopeças que pertence a um grupo que tem uma indústria automobilística. A indústria de autopeças já tem o seu cliente automobilístico. Ela não precisa fazer grandes esforços. O cliente dela é cativo. Então isso muitas vezes faz com que ela acabe com clientes fiéis ou garantidos adotar essa estratégia imitativa. Ela não precisa liderar esse segmento. Um pouquinho mais da estratégia imitativa ainda. Normalmente faz parte da aquisição de licenças, lançou uma tecnologia nova lá fora e ela vai e adquire aquela licença daquele item. Muitas vezes são empresas de pequeno porte, setores não tão dependentes de tecnologia, ou seja, ela não precisa ficar constantemente se atualizando para poder adotar essa estratégia de imitação. A falta de diferenciação leva a preços menores, margens menores, custos menores, mas às vezes também, quer dizer, a própria administração e remuneração do pessoal menor, porque atua sob uma forma de commodity. A principal variável é a redução de preço. Típico de mercados ou nichos de baixo custo, consumidores de baixa renda, muito adotado no segmento têxtil, inclusive no Brasil. Estratégia dependente da inovação. São empresas que adotam, que estão subordinadas a outras mais fortes. Muitas vezes elas só vão se mexer, fazer alguma coisa quando o cliente pede. Tá? Elas não têm uma capacidade técnica para mudança no processo produtivo ou para inovar. Ela vem a reboque do pedido do cliente. 4 modelos são os principais aqui que apoiam essa estratégia. Então, exemplos. Quando você tem um fabricante OEM, muitas vezes você tem um fornecedor, quer seja do supermercado, quer seja de um produto de celular, você já tem ali uma fábrica que fabrica para um outro. Então, ela depende do primeiro. As empresas franqueadas, elas dependem do franqueador e das regras, elas seguem as regras. Subsidiárias ou filiais de multinacionais, muitas vezes têm pesquisa e desenvolvimento fora do Brasil, elas seguem simplesmente. E muitas vezes você tem aqui a aquisição de licença, alguém lançou lá fora e a empresa no seu mercado, por exemplo aqui no Brasil, ela vai e compra a licença e paga o royalty.
Estratégia oportunista, quando existe uma janela temporal. Isso daqui acontece muito e as empresas exploram nichos, então ela não lidera, ela espera um determinado momento e ela pega aquela onda e aproveita. Então o que acontece? Ela tem, muitas vezes, o conhecimento da necessidade do consumidor, ela pegou ali, ela capturou aquela necessidade, isso é mais importante do que você ter a competência técnica. Então isso é uma estratégia oportunista, né? É uma estratégia que tem as suas características, os seus riscos. Okay? Exemplo só dessas estratégias abordadas. Então, por exemplo, o oportunista foi num determinado momento, eu diria assim, as próprias lâmpadas LED. Assim que surgiram as lâmpadas LED, uma série de empresas começaram a trazer e importar isso para o país, né? Outro, nós tivemos problema de apagão de energia, falta de energia, alguns anos atrás. Algumas empresas cresceram, inclusive, vendendo energia aqui on demand, de acordo com a necessidade do seu cliente. Exemplo de estratégia tradicional. O próprio livro aqui, ele cita que a empresa Catupiry, que ela não troca a embalagem de madeira. Então é comum a gente ver aquele queijo, né, o catupiry, muitas vezes na embalagem de madeira. Por quê? Né? Porque o cliente é fiel, né? O cliente quer aquilo lá, então ele não consegue trocar. Então é tradicional. Muitas vezes também aqui aquelas pingas, né, artesanais, processos produtivos. Por quê? O consumidor, ele quer isso. Então ele não fica difícil para o fabricante trocar. Estratégia dependente, aquilo que a gente mencionou, o franqueado, o franqueador ou uma filial de uma multinacional. A imitativa, por exemplo, empresas de calçados têm pouca atividade de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Defensiva, varejistas em relação ao e-commerce, a gente viu isso muito no Brasil, quer dizer, se esperou muito no segmento de varejo para ver quem lança primeiro o e-commerce, deixa eu ver se ele está indo bem, se ele tiver eu vou atrás, né? Estratégia ofensiva, exemplos brasileiros aqui, a própria Petrobras, com a tecnologia de exploração de águas profundas, foi uma pioneira, ou a própria Braskem, um outro exemplo brasileiro, do plástico verde. Aqui só uma tabela do próprio Freeman Soet aqui de 97, dando alguns insights aqui de escala, numa escala de 1 a 5, para a gente reconhecer aquela empresa, se ela tem uma determinada atividade de desenvolvimento e tudo mais, quer dizer, a gente conseguir fazer uma associação a qual estratégia ela se relaciona. É isso, pessoal. Então a gente viu hoje em aula o dilema da inovação, o dilema da produtividade, a ambidestria, modelos de gestão da inovação e estratégias empresariais para a inovação. Muito obrigado.